Veja os destaques de hoje. O presidente do MPLA desvaloriza especulações e assegura que o 8º Congresso Extraordinário está previsto nos estatutos do partido. TAG garante que está pronta para a transferência de serviços para o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Palancas Negras, Pedro Gonçalves e Petro de Luanda entre os 10 melhores de África. E Lisboa volta a registrar tumultos pela 4ª noite consecutiva. A confusão começou na segunda-feira na Amadora e espalhou-se agora para vários bairros da capital portuguesa. Bem-vindos ao Telejornal. O presidente do MPLA disse hoje que muito se especula e se comenta sobre os propósitos do 8º Congresso Extraordinário a decorrer em dezembro próximo. João Lourenço disse que os estatutos admitem o conclave e não é o primeiro do género, e sim o 8º Congresso Extraordinário do partido. O presidente do MPLA, João Lourenço, foi à sede do seu partido para orientar a segunda reunião do Conselho de Honra, estrutura de consulta do líder nas decisões de grande importância nacional. Na agenda, a preparação do 8º Congresso Extraordinário e o programa de celebrações dos 50 anos da independência de Angola. Na abertura, João Lourenço lembrou o percurso histórico que conduziu o país à liberdade, gesta histórica que contou com a bravura de muitos dos presentes na sala. O país pelo qual lutaram e morreram nas cidades e nas matas, na clandestinidade, nas cadeias da PIDE, nos maquis da primeira região, do Mayombe em Cabinda ou nas Chanas do Leste, tornou-se livre e independente graças ao vosso sacrifício e entrega total. Dentro de dias, entraremos no ano de 2025, altura em que comemoraremos o 50º aniversário da nossa independência nacional. Ao longo destes 50 anos, soubemos consolidar esta conquista da independência e soberania nacional, abrir o país à democracia multipartidária, à economia de mercado, fazer a paz e a reconciliação nacional entre irmãos, filhos da mesma mãe, Angola. O presidente João Lourenço disse que muito se especula e se comenta sobre o 8º Congresso Extraordinário de dezembro próximo. O líder do MPLA sublinhou que o conclave está previsto nos estatutos do partido e que o MPLA não é uma organização clandestina. Por isso, as decisões saídas da reunião magna serão levadas a instituições competentes do Estado, nomeadamente ao Tribunal Constitucional. Isto só vem demonstrar a importância que o nosso partido tem na sociedade angolana, não deixando ninguém indiferente sempre que nos reunimos para analisar a nossa vida interna e a situação política, econômica e social do nosso país, coisa que o fazemos com a maior abertura e transparência possível, porque não somos nenhuma organização clandestina. As decisões dos nossos conclaves são públicas, são do conhecimento dos cidadãos angolanos, nossa razão de ser e existir e a quem servimos, assim como, tratando-se de Congresso Estatutário, temos o dever de prestar informação posterior às competentes instituições do Estado, nomeadamente ao Tribunal Constitucional. Para o líder do MPLA, os desafios do presente passam pelo fortalecimento da economia nacional, o aumento da produção interna e o surgimento de uma indústria transformadora. Uma atenção especial estamos a dar à agropecuária, particularmente a agricultura familiar e as indústrias transformadoras dos bens alimentares produzidos no campo, para que cheguem à mesa do consumidor nas melhores condições de apresentação, higiene e conservação. O Executivo tem vindo a estimular a produção nacional, tendo como meta constituir a cesta básica essencialmente com produtos made in Angola, para criar riqueza nacional, poupar divisas, baixar os preços e dar maiores oportunidades de emprego a todos os envolvidos no processo de produção. Eis a razão porque, para além da informação sobre a proposta de programa de comemorações dos 50 anos da independência nacional, trazemos também
uma informação sobre a segurança alimentar versus produção nacional, contando desde já com as vossas contribuições sobre estas matérias. Nesta segunda reunião do Conselho de Honra do MPLA foi ainda analisada a extinção e criação de órgãos do partido no contexto da nova divisão político-administrativa da República de Angola. Os membros do Conselho da República, do Conselho de Honra, apelaram a uma massiva participação patriótica dos angolanos nas celebrações dos 50 anos da independência nacional. Apelaram também ao Executivo para que continue a apoiar o aumento da produção agropecuária com foco na agricultura familiar. A segunda reunião do Conselho de Honra do MPLA, estrutura que aglutina antigos dirigentes e quadros do partido, contou com a presença da maioria dos seus membros. De acordo com o comunicado emitido no fim do encontro, os membros do Conselho de Honra congratularam-se e apreciaram as informações prestadas durante a reunião e emitiram as suas ideias. Os membros do Conselho de Honra expressaram o seu firme compromisso em continuar a trabalhar em prol do fortalecimento do partido, do progresso e do desenvolvimento do país. Os membros do Conselho de Honra encorajam o camarada presidente do MPLA e da República de Angola a continuar a trabalhar em prol do bem-estar do povo angolano e do desenvolvimento sustentável do país e da resolução dos conflitos do continente africano e no mundo. A ampliação da produção de bens alimentares e o apoio à agricultura familiar foram encorajados ao Executivo, suportado pelo MPLA. Os membros do Conselho de Honra reconhecem e saúdam o esforço do Executivo no estímulo à produção nacional e apelam ao maior apoio à agricultura familiar. Alguns dos membros desta estrutura do MPLA expressaram a sua opinião em torno do 8º Congresso Extraordinário e do programa de celebrações do cinquentenário da Independência Nacional. Os documentos fundamentais do Congresso foram apresentados e também o programa de comemorações do 50º aniversário do partido no próximo ano. Para além disso, foi também apresentado um programa de inaugurações que se prevê desenrolar nesse quadro dos 50 anos da independência. Para melhorarmos a situação, temos que trabalhar mais, nós todos. Todos nós, estão as pessoas que estão a mandar e as pessoas que estão a trabalhar, temos que trabalhar mais, temos que produzir mais. Se não produzirmos, não vai haver o que se vai entregar ao povo. Todos nós precisamos de comer. Para comer temos que trabalhar. Não é assim? Se não trabalharmos, se não houver oferta, também não há consumo. Então essa é a posição. O comunicado refere que a reunião do Conselho de Honra decorreu num ambiente de fraternal camaradagem, como expressão da consolidação, reforço da unidade e coesão do partido. A Frelimo e o seu candidato Daniel Chapo venceram as eleições gerais de Moçambique. Sobre o assunto, o Presidente da República endereçou uma mensagem a felicitar Daniel Chapo pela sua eleição. Na nota, o Presidente da República felicita em seu nome e em nome do Executivo angolano, Daniel Chapo, pela sua eleição ao cargo de Presidente da República de Moçambique, em resultado da vitória alcançada nas eleições gerais realizadas no dia 9 de outubro do corrente ano. O chefe de Estado afirma que acompanhou atentamente e com bastante interesse as diversas etapas do processo que culminou com a eleição de Daniel Chapo para tão honrosa função e acrescenta que está seguro que a sua vitória traduz a vontade e a esperança do povo moçambicano numa liderança que incremente de forma ativa e dinâmica todas as iniciativas capazes de promover a realização dos grandes interesses da nação moçambicana pelo progresso, pelo desenvolvimento e a prosperidade de Moçambique. Refere que é grande a sua expectativa de que as autoridades moçambicanas se empenhem firmemente na punição exemplar dos responsáveis pelos atos que pretenderam manchar o exemplar processo que resultou na sua eleição
cooperação e possam, deste modo, restabelecer a tranquilidade e o pleno entendimento entre todas as forças vivas da nação moçambicana, com a qual, sob a sua condução, queremos trabalhar juntos para fortalecer cada vez mais os laços históricos de amizade e de cooperação que unem angolanos e moçambicanos em benefício do progresso e do desenvolvimento dos dois países. João Lourenço faz votos de que o presidente eleito de Moçambique tenha os maiores êxitos no cumprimento da sua nobre missão para a qual foi eleito. Por fim, expressa os seus sentimentos de mais elevada estima e consideração. E passamos agora a ler uma nota do Ministério das Finanças sobre a lista de monitoramento. Sobre este assunto nós vamos conversar com o Augusto Fernandes, é comentador da TPA. Vamos primeiro olhar para estas resoluções que foram hoje analisadas. O Executivo angolano reitera o seu compromisso de alto nível para a implementação do Plano de Ação do GAFI, para o reforço do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. No dia 25 de outubro do ano em curso, o plenário do GAFI, em sessão realizada em Paris, República da França, deliberou aprovar a inclusão de Angola na lista de países sobre monitorização reforçada. São incluídos nesta lista os países que se comprometem a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados com o GAFI. Esta decisão surge na sequência da avaliação mútua a que o país foi submetido em 2023. Esta demonstrou que o Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa carece de ajustes para o efetivo alinhamento às 40 recomendações do GAFI. Assim, de acordo com o que prevê o procedimento, Angola ficou sujeita a um período de observação de 1 ano para que procurasse resolver cerca de 87 ações recomendadas. Durante o período de observação, Angola fez progressos significativos, tendo alterado e criado instrumentos legislativos essenciais ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, com destaque para o Código Penal, a Lei número 5/20 de 27 de janeiro de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. A Lei número 19/17 de 27 de agosto de Prevenção e Combate ao Terrorismo, a Lei número 13/15 de 19 de junho da Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal, bem como alterações à regulamentação específica nos diversos setores financeiro e não financeiro que concorrem para o Sistema Angolano de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Entretanto, após a discussão do seu relatório de progresso do pós-período de observação, o órgão de especialidade do GAFI para a África concluiu que das 87 ações recomendadas, Angola conseguiu resolver um total de 70 deficiências, permanecendo por concluir 17. Diante disto, o Executivo angolano reitera o seu compromisso de alto nível com o reforço e eficácia do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. E, neste sentido, envidará todos os esforços necessários para o cumprimento efetivo do plano de ação recomendado pelo Grupo de Ação Financeira, pelo Ministério das Finanças. E aqui no estúdio está Augusto Fernandes, comentador da TPA. Boa noite, Dr. Augusto Fernandes. Bem-vindo. Para percebermos melhor, o que é isto de monitoramento reforçado?
Fernanda, o mundo organizou-se, criou em 1986 o GAFI, não é, que no final do dia é um grupo de ação financeira internacional para prevenir questões que têm a ver com o branqueamento de capital, o financiamento ao terrorismo e as armas de destruição em massa. Não é? O que nós tivemos em 2023, 2024 foi um conjunto de recomendações, foram 87 recomendações, onde Angola devia resolver algumas situações para não ser monitorizada permanentemente, ou seja, não tenhamos em Angola frequentemente pessoas que venham ver se tudo vai bem ou tudo vai mal. No final do dia, é isto que vai acontecer daqui para frente. Periodicamente, nos próximos 3 anos, teremos visitas permanentes para verificar se as 17 insuficiências que Angola ainda apresenta, se foram de facto resolvidas ou ainda de facto continuam no mesmo pé. O que de facto nós olhamos... O que é necessário para se cumprir esta etapa, destas 17 que faltam concluir? O relatório é muito preciso, não é? São divididos em 2 grandes grupos, o grupo financeiro e o grupo não financeiro, ou seja, Angola tem situações ligadas ao setor financeiro bancário, o setor financeiro não bancário e o setor não financeiro. E no setor não financeiro, fundamentalmente onde encontramos as 17 insuficiências, vamos encontrar o setor do imobiliário, o setor das ONGs, o setor que tem que ver com os registros e notariados e o setor que tem que ver com a supervisão de jogo. No final do dia, são esses 4 setores que vão, daqui em diante, nos próximos 3 anos, sofrerem observação permanente para poderem suprir aquilo que são as 17 insuficiências que Angola ainda apresenta no que tem que ver com o branqueamento de capital. Que danos ou que implicações podem causar ao país ou aos países que constam dessa lista? Primeiro, Fernanda, temos aqui que separar, não é, que este grupo de ação financeira não é um grupo que emite sanções. A Angola não vai entrar, não é, em sanções. Não vamos ter aqui situações de escassez de divisas. As divisas vão continuar a circular no seu fluxo normal. A relação entre Angola e o resto do mundo, aquilo que nós temos que ver com a economia internacional, o comércio internacional de Angola com o resto do mundo vai continuar normalmente. Não vamos ter aqui situações do género. O que nós teremos daqui para frente, e o relatório de facto suaviza esta questão, não é, é alguma prudência dos investidores que queiram vir para Angola, mas o relatório também, neste quesito, deixa os investidores muito à vontade, diz que Angola deu passos significativos, não obstante estar a entrar para a lista cinzenta. No entanto, tem já a questão regulamentar, o que tem que ver com a legislação do país, é muito boa, está muito bem produzida. E qual é o período de graça que este relatório dá para que Angola resolva as questões pendentes? O relatório dá 3 anos no máximo, mas no entanto temos aqui uma observação que é fundamental, Fernanda, que Angola, a qualquer momento que sentir-se à vontade, que tenha estas 17 insuficiências resolvidas, pode chamar os observadores para virem para cá, fazer a avaliação e poderem, de facto, tirar Angola da lista cinzenta. O que nós temos aqui a dizer, Fernanda, é que... E em 3 anos acredita que serão resolvidas essas questões? Não, as questões podem ser resolvidas até em menos de 6 meses. O que o relatório diz é que não acredita que em 3 anos as insuficiências são criadas, porque algumas têm a ver com a adequação de alguma norma do país, não é? E a norma esteja a funcionar no seu pleno. Aqui não é questão se, de facto, vai resolver antes dos 3 ou se não vai conseguir. É claramente, o relatório diz que podem resolver muito antes dos 3 anos, mas é preciso mostrar evidências que o país conseguiu colocar a máquina a funcionar
antes dos 3 anos. Quais são as vantagens para este tipo de avisos para os países? Os países, como sabe, crescem com isto, vão se organizando. É igual ao relatório de auditoria. As empresas, quando são auditadas, elas tendem a ter melhor performance, tendem a ter melhor comportamento, e o GAFI aqui aparece como um auditor externo, que veio auditar o país, e o país precisa de conformar esses pontos que o auditor levantou para ter aquilo que nós chamamos o crescimento econômico robusto, o crescimento econômico sustentável, para ter alicerce naquilo que o país faz. O que nós pretendemos todos é que tenhamos um país que cumpra com as normas nacionais e internacionais. Quando estamos a falar das normas nacionais, fundamentalmente a Constituição e as leis do país. E quando estamos a falar a nível do comércio internacional, estamos a falar de normas internacionais. E a criação do Instituto de Supervisão das Atividades Comunitárias, cujo estatuto orgânico foi aprovado no dia 18 de outubro, é um ponto positivo que mostra que Angola está comprometida com este processo? Corretamente, Fernanda. Aqui nós temos 70 pontos positivos dos 87 pontos negativos que Angola tinha o ano passado, há 12 meses atrás. Angola conseguiu resolver 70, e este que a Fernanda acaba de citar é um dos pontos que conseguiu resolver, mas, no entanto, ficou por se resolver 17 pontos que estão a levar Angola nesta posição de lista cinzenta, onde destacam-se as questões que têm a ver com as ONGs, que nós sabemos tem uma lei na Assembleia Nacional que o governo está a criar condições para também poder regular a questão dos fluxos financeiros que advêm das ONGs, porque é preciso saber, quando estamos a falar do branqueamento de capital, a proveniência dos fundos e a aplicação dos fundos. E o Grupo de Ação Financeira Internacional está preocupado em saber de onde é que vêm os fundos que as ONGs utilizam em Angola e como é que aplicam esses fundos. É preciso criar em Angola um órgão que regula, que acompanha, que supervisiona e fiscaliza as atividades das ONGs em Angola. E para isso o governo também já tem um pacote legislativo na Assembleia Nacional. Portanto, e já para terminarmos, não há necessidade então de se criar alarmes, há sim necessidade de fazer o trabalho de casa? Sim, há necessidade de se fazer o trabalho de casa, é um trabalho contínuo e corrente. O governo de Angola, o Estado angolano no seu todo, já começou a fazer esse trabalho há 12 meses atrás, agora vai continuar o que ainda não foi feito, tanto no que tem que ver com o branqueamento de capitais, naquilo que tem que ver com o financiamento ao terrorismo, que no final do dia o relatório do GAFI foca-se mais nas questões que têm a ver com o financiamento ao terrorismo. Diz que Angola está quase que muito bem nas questões do branqueamento de capital, mas precisa aprimorar as questões que têm a ver com o financiamento ao terrorismo, visto que também não tem na região onde está inserida muitos quesitos que têm a ver com proliferação de armas de destruição em massa. O que nós podemos passar lá para casa, para o telespectador, é que não estamos num cenário de sanções, não vamos ter dificuldades em transacionar com a moeda estrangeira, tanto com o euro, tanto com dólar. Vamos continuar a ter transações normais, não temos questões para termos aqui um alarido, uma corrida às instituições financeiras. Quer dizer, é preciso deixar o dinheiro lá onde está. Não precisam fazer compras a correr, não precisam gastar o dinheiro a correr, não precisam trocar o Kwanza com alguma divisa para poderem se trocar divisas, que vão só perder dinheiro porque o país continua na sua dinâmica normal, Fernando. Muito bem, muito obrigado, Augusto Fernandes, pela sua análise aqui no Telejornal. Boa noite. Obrigado. A TAG realizou o primeiro voo noturno no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O teste permitiu aferir as condições de navegação para a conclusão do processo de transferência dos serviços a partir do dia 10 de novembro. Rotas de transporte coletivo urbano definidas para ligar o centro da cidade de Luanda ao novo aeroporto. Equipas preparadas para prestar auxílio aos passageiros.
A hora é da chegada do comboio que partiu da estação do Bungo ao Internacional. Dr. António Agostinho Neto, com mais de 300 pessoas a bordo, com viagem marcada. Foi um percurso muito agradável, tivemos sempre a companhia dos senhores do CFL a perguntarem se estava tudo bem, serviram-nos um lanche. Foi um percurso muito agradável. A distância entre a Baixa de Luanda e Colibengo está encurtada com o comboio em circulação. Conversa, um papo agradável e apreciar também a paisagem. Foi tranquila, na graça de Deus. Com bilhetes, fazem o check-in, despacham as bagagens, passam pelo serviço migratório e cumprem com os procedimentos de segurança. Na lente humana destes cidadãos, a infraestrutura foi desenhada para garantir segurança e conforto aos utentes. É uma coisa nova que vai oferecer tranquilidade e condições de segurança aos passageiros. É o primeiro teste realizado no período noturno a envolver 4 aeronaves em horários diferentes nas operações de embarque e desembarque. A Companhia de Bandeira Nacional TAG garante ter tudo pronto para a transferência dos serviços do aeroporto 4 de fevereiro para o Internacional Dr. António Agostinho Neto no dia 10 de novembro. Temos os últimos acertos com as equipas de terra, com as equipas de check-in e com todas as entidades que trabalham aqui na infraestrutura aeroportuária para afinarmos a máquina, para que possamos receber no momento planeado então os voos da nossa Companhia de Bandeira Nacional no novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Está planeada para novembro, dia 10, a não ser de um dia muito simbólico, acreditamos todos que é uma data especial, para um momento especial, e estamos a trabalhar para fazer acontecer. Com a iluminação por todos os cantos, a tripulação fez a aterragem sem constrangimentos. Luís José diz ser uma questão de dias para concretizar a operacionalização do orgulho angolano. Foi uma aterragem muito boa, tivemos a todo momento uma comunicação constante da tripulação, do momento que estávamos a viver, do momento da chegada, do momento da aterragem. Todos os procedimentos de segurança foram cumpridos como se fosse mesmo um voo real, houve muita disciplina no voo. A aterragem foi tranquila, mesmo de cima tínhamos muita visibilidade da pista, portanto, e ao aterrar sentimos que estamos numa infraestrutura do primeiro mundo, de primeira linha. O aeroporto Dr. António Agostinho Neto está inserido numa área total de 75 km² e conta com 2 pistas paralelas e com um volume de carga anual de 130 mil toneladas. O governo angolano garante até ao fim deste ano uma oferta regular de carne de frango no mercado nacional e também maior oferta de ração aos produtores com a criação melhor de um entreposto. A garantia é do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, durante o encontro com a Associação de Avicultores de Agropecuária de Angola, na província do Bengo. À chegada, José de Lima Massano foi recebido pela governadora da província do Bengo, Maria Antônia Nalumba, e pelos ministros da Agricultura, da Indústria e Comércio, para além do secretário do Presidente da República para o setor produtivo. Não demorou muito e começou por visitar as naves de produção de ração com capacidade para 480 toneladas por dia e as naves de produção de frangos de corte. José de Lima Massano foi ver de perto o matadouro em fase experimental, com a previsão de abate de cerca de 30 mil frangos por semana na sua primeira fase. Na segunda, está um bocado ainda mais atrasada, esse valor duplica, passa para 60 mil aves por semana. Durante o encontro, várias medidas, propostas e iniciativas foram analisadas entre as partes para uma melhor oferta, geração de renda, autossuficiência e segurança alimentar. Para garantir a estabilidade no fornecimento regular da ração, o Executivo prevê criar um interposto para a gestão da reserva estratégica. Para sempre que tivermos quebras na oferta, poder intervir. Portanto, não vai pôr em causa aquilo que os produtores podem fazer, mas vai ajudar a oferecer estabilidade. E o compromisso que assumimos foi, do entreposto até o final deste ano, ter em estoque cerca de 20 mil toneladas de grãos para este exercício. Também do encontro
decidimos criar um observatório para acompanharmos a implementação desta e de outras medidas, falarei já de mais uma. Temos então um observatório em que o Ministério da Agricultura e Florestas, Indústria e Comércio e as duas associações terem um espaço regular para acompanhar a implementação das medidas e também irmos medindo os impactos e fazendo correções em tempo útil. Medidas que satisfazem os avicultores que já falam em dias melhores. Satisfeitos, estamos prontos para tomar os compromissos que assumimos em produzirmos mais de 10 mil toneladas de frangos para o ano 2025. Houve da parte do Governo uma abordagem que pareceu-nos muito sensata, é o facto de existirem várias unidades avícolas, sobretudo aqui no entorno de Luanda, que estão desativadas, estão inabilitadas, portanto são investimentos que foram feitos há muitos anos atrás e ou porque foram vandalizadas ou porque o investimento teve algumas dificuldades e estas nesse momento estão ociosas e da parte do Governo houve esta nota de que estão interessados em conhecer estes casos todos para que pontualmente se possa analisar caso a caso e ver como é que estas podem fazer parte de um sistema de produção integrada. Podemos atrasar muito mais o acesso do angolano ter o ovo e o frango é da proteína mais barata e nós continuamos a tratar o ovo e o frango em Angola como um produto de luxo. Isso é que está errado. O Executivo tem aprovado a emissão de garantias soberanas de cerca de 330 mil milhões de kwanzas para o apoio dos produtores nacionais. E a seguir, vamos olhar para a previsão do tempo. Olá, Dalila, bem-vinda. Boa noite, Fernanda. Como é que vamos estar nas próximas horas e ao longo do fim de semana? Nas próximas horas vamos ter algumas cidades com chuva moderada, outra com chuva forte. No sul as temperaturas continuam altas e durante o fim de semana vamos ter um cenário praticamente igual à previsão de hoje. Vamos conhecer as temperaturas? Vamos sim. Vamos ver os dados que são válidos até às 18 horas de amanhã. As imagens de satélite hoje mostram-nos a presença de nuvens convectivas em quase toda a extensão do nosso território, com exceção do sul do Namibe, do Cunene e também da Huila. Vamos olhar agora para a umidade relativa, continua bastante alta em quase todo o nosso território, com exceção do sudeste de Angola. De seguida, o tempo no norte e em parte do leste, onde chamamos a atenção para a cidade do Dundo, com previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. Saurimo, com chuva moderada, podendo ser forte localmente e probabilidade de ocorrência de trovoada. As restantes cidades dividem-se em chuva fraca, chuvisco e chuva fraca a moderada. De seguida, olhamos agora para o centro e o restante do leste, onde a cidade de Benguela tem a previsão de chuvisco para as próximas horas, as restantes com céu parcialmente nublado, previsão de chuva com intensidade fraca moderada e probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Já no sul de Angola as temperaturas continuam altas, Ondiva com 38 graus tem a temperatura mais alta do nosso país. Aqui nesta região vamos ter chuva no Lubango e também em Menongue, as restantes cidades com céu parcialmente nublado. É o momento de olharmos o tempo na capital do país, Luanda. Como já dissemos aqui, a previsão amanhã é de chuvisco, a temperatura no momento é de 25 graus. Já para amanhã, máxima 28, domingo e segunda-feira, Fernanda, as máximas estarão em 29 graus. Voltamos aqui a pontuar e chamar a atenção para a cidade do Dundo, que tem a previsão para amanhã de chuva moderada a forte para as próximas horas. Dalila, é sempre um gosto ter-te. É sempre um prazer. Boa noite. Bom fim de semana. Bom descanso para Obrigada. ti. E com a Dalila e a previsão do tempo, vamos fazer o primeiro intervalo do telejornal. Volte connosco. Até já. Retomamos a segunda parte com o futebol.
O selecionador angolano Pedro Gonçalves está entre os 10 indicados pela CAF para melhor treinador do ano. Na lista da Confederação Africana de Futebol, os Palancas Negras estão nomeados para a melhor seleção do continente e o Petro de Luanda como candidato à melhor equipa africana de 2024. Boas notícias para o futebol angolano. O selecionador nacional Pedro Gonçalves está entre os nomeados para treinador do ano pela Confederação Africana de Futebol, CAF. Pedro Gonçalves, enquanto líder dos Palancas Negras, não perde a 12 jogos consecutivos este ano. Desta lista de 10 países constam ainda Florent Ibenge, do Al Hilal do Sudão, Sebastião Desabré, da República Democrática do Congo, José Gomes, do Zamalek do Egito, Marcel Kohler, do Al Ahly também do Egito, Ibrahim Traoré, do Burkina Faso, Chiquinho Conde, selecionador moçambicano, Hugo Bruce, da África do Sul, Kwesi Appiah, do Sudão e, finalmente, Emerson Faye, treinador da Côte d'Ivoire, que em casa venceu o último CAN. Angola concorre igualmente para a seleção do ano, fruto da sua boa campanha no CAN da Côte d'Ivoire e pelo facto de se ter qualificado antecipadamente para o CAN de Marrocos, que acontece em 2025, quando faltam 2 jornadas por disputar. Para além do nosso país, estão entre as seleções nomeadas Burkina Faso, Moçambique, Uganda, Sudão, África do Sul, Nigéria, Côte d'Ivoire, República Democrática do Congo e anfitrião do próximo CAN, Marrocos. A nível de clubes, a formação do Catetão, o Petro de Luanda, mesmo não tendo se qualificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos, consta da lista das melhores equipas do continente, fruto das boas prestações nas últimas edições da competição. Fazem igualmente parte desta lista o Zamalek e Al Ahly do Egito, Esperance de Tunis da Tunísia, TP Mazembe da República Democrática do Congo, Dreams Futebol Clube do Ghana, Berkane do Marrocos, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Simba e Young Africans, ambas da Tanzânia. A gala de premiação da CAF acontece a 16 de dezembro em Marrocos. E a campanha 100% vitoriosa dos Palancas Negras rumo a Marrocos 2025 melhorou a sua posição no ranking da FIFA. Angola subiu 3 lugares e ocupa agora a posição número 82 com 1.298 pontos. O ranking continua a ser liderado pela Argentina, campeã mundial. A FIFA, o órgão que rege o futebol mundial, atualizou nesta quinta-feira o ranking masculino das seleções. Angola subiu mais 3 lugares no ranking, agora ocupa o lugar número 82 com 1.298 pontos. Na última atualização realizada a 18 de setembro do ano em curso, os Palancas Negras ocupavam a posição número 85 com 1.281 pontos. As boas exibições dos Palancas Negras nos últimos jogos de qualificação ao CAN de Marrocos e o apuramento ao Campeonato do Mundo das Américas, bem como os jogos das data FIFA, fizeram com que ascendessem mais 3 lugares no ranking da FIFA atualizado nesta quinta-feira. Quanto ao ranking africano, Angola ocupa a 15ª posição. O ranking da FIFA é um reflexo do desempenho das seleções nas competições internacionais e influencia diretamente a percepção do futebol. A classificação é crucial para o planeamento e preparação das equipas, afetando desde já convocatórias até as estratégias adotadas nos jogos. A atual bicampeã da Copa América e campeã do mundo, a Argentina, continua a ocupar a primeira posição com 1.883,5 pontos. Na segunda posição está a seleção francesa com 1.859 pontos e fecha o pódio a seleção da Espanha com 1.844 pontos. A próxima atualização do ranking da FIFA acontece em novembro próximo. Vamos analisar estes 2 momentos com o Eric Chipenda, nosso comentador desportivo. Nos últimos tempos o futebol tem dado muitas alegrias aos angolanos e naturalmente esta nomeação e esta atualização do ranking da FIFA são mais um momento para a celebração que os angolanos devem ter e orgulho naturalmente por estes 2 momentos. Na tua opinião, o que é que está na base desta evolução do ranking da FIFA?
Boa noite, Fernanda Manuel. Realmente os resultados são o fator principal. Se olharmos para o ranking da FIFA da seleção angolana, a entrada do CAN para o ranking da FIFA atualizado ontem são 35 posições ganhas. A Angola entrou na competição como uma das equipas com o pior ranking da FIFA, 117 na posição, hoje 82. As vitórias falam por si. No ano civil 2024, a Angola é a seleção com mais vitórias no mundo em jogos oficiais, são 12 vitórias, à frente do Qatar com 11 e o Japão, e também à frente da Argentina e da Espanha com 10. É verdade que a Angola também efetuou mais jogos do que algumas dessas seleções, mas ainda assim as vitórias valem para alguma coisa. Estamos a falar de um percurso de 16 jogos, 30 golos marcados, 10 sofridos, 12 vitórias, 3 empates, 1 derrota. A última derrota que a Angola sofreu foi nos quartos finais contra a Nigéria, no CAN da Côte d'Ivoire 2024. É uma seleção que está muito bem equilibrada, balanceada. O selecionador tentou construir um grupo homogéneo e, sobretudo... Então tem havido aí muito trabalho. Tem muito trabalho de captação e muito trabalho de acomodação de talentos que num passado não mostravam-se disponível a representar a nossa seleção. Falámos logo de David Carmo, Clinton da Mata, que estava afastado por um tempo, o regresso de Bastos. Temos uma defesa muito sólida. Na parte ofensiva temos alguns jogadores individualmente muito talentosos. Falamos de Milson, que está agora no Estrela Vermelha, Belgrado, e o nosso craque, Gelson Dalla, que normalmente quando entra faz sempre a diferença. É uma seleção que não é muito espetacular, não pratica um futebol de encher os olhos, mas tem conseguido garantir vitórias atrás de vitórias. Até que ponto, Eric, é que esta evolução no ranking pode ajudar a valorizar os jogadores angolanos no mercado internacional? Acaba por valorizar muito porque estes jogadores têm dado bons resultados em campeonatos mais competitivos. Vamos olhar agora para o Milson, que marcou na Liga dos Campeões contra o Benfica, saiu do Maccabi Tel Aviv, onde foi campeão do Israel, foi o melhor jogador do campeonato. Estamos a falar de um Zito Luvumbo que vai para a segunda temporada no Cagliari da Série A. Estamos a falar de um Gaspar que saiu do Estrela da Amadora para o Lecce. Os jogadores têm sabido valorizar-se e, claro, temos de falar do Bastos, que há 2 dias venceu o primeiro jogo da meia-final por 4-0 do Botafogo, e os jogadores têm sabido ganhar posição. Hoje, quando ouvimos os jornalistas brasileiros a falar do Bastos como um super central, enche-nos de orgulho, mostra que nós, angolanos, temos talento para poder jogar nos melhores campeonatos do mundo. Se assim continuar, se tivermos jogadores a mostrar individualmente são capazes de estar nestas ligas, acaba por atrair mais atenção dos nossos jogadores. E depois o resultado em campo é muito importante para solidificar este talento e este trabalho que tem sido feito. E com o estado das 10 seleções de África pode ser já considerada uma vitória para o futebol angolano? Sim, acredito que é um passo dado, não diria que é já o fim da caminhada. Acredito que temos que solidificar este trabalho, temos que continuar na mesma senda e temos que continuar a garantir participações regulares no CAN, tentar ir para uma segunda participação no Mundial, que é possível nesta qualificação. Angola está a 2 pontos do primeiro classificado, que é a seleção dos Camarões, então temos que continuar a trabalhar e continuar a somar bons resultados. Ir para o Mundial 2026 nos Estados Unidos seria confirmar realmente de um passo diferente da seleção angolana e seria talvez o confirmar de um futuro próspero. Se olharmos também para a nossa seleção, temos muitos jogadores ainda abaixo dos 28 anos de idade. O David Carmo, o próprio Milson, o Zito Luvumbo, o Maestro. Então Angola tem presente, mas começa também a mostrar que tem futuro, porque o que Pedro Gonçalves faz muito bem é trabalhar com a juventude. Ele começa a trazer muitos jovens talentos, como fez agora nessa última convocatória, quando traz um Pedro Bondo de 22 anos, um Ossi de 21, começamos a ver que estamos a notar o trabalho de formação, o trabalho de base, que é realmente o cartão de visita de Pedro Gonçalves a surtir efeito na nossa seleção. E qual é a chance que temos de ver Pedro Gonçalves trazer esta distinção para casa? Por acaso, Fernanda, acertaste na mosca, porque foi a pergunta pertinente. É das 3 nomeações a que mais chances temos de vencer, porque se olharmos para os concorrentes em termos de seleção, Pedro Gonçalves está melhor posicionado, por exemplo, que Mers Faé, que surgiu do nada, apesar de ter vencido a competição em casa, mas não deu sequência. E a última derrota contra a Serra Leoa na fase de qualificação acaba por manchar um pouco esse percurso. Pedro Gonçalves tem que carimbar este bom momento com 2 vitórias. Primeiro, vencer o Ghana em casa e vencer o último jogo contra o Sudão. Caso consiga fazer, para mim, Pedro Gonçalves irá terminar pelo menos no top 3 dos melhores treinadores africanos. Acredito que com vitórias estrondosas sobre esses adversários, pode até mesmo sonhar com um possível troféu de melhor treinador do continente africano pela CAF. E em relação ao Pedro?
O Petro é um caso à parte. O Petro é surpreendente ter o Petro até nestes 10 nomeados. Das 3 nomeações, a que mais me surpreendeu foi a do Petro, porque nem sequer qualificou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões para esta temporada e perdeu um jogo em casa contra o Tupição Mazembe, nos quartos de final, onde era muito favorito. E é um pouco o histórico do Petro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não estás muito otimista em relação ao Petro. O histórico que o Petro teve nas últimas 3 edições da Liga dos Campeões é que valeu esta posição do Petro estar nestes 10 possíveis clubes a vencer o troféu. Se lembrarmos da Superliga, o Petro perdeu na primeira volta, então não é um Petro que, em termos de resultados africanos, consiga estar sequer, para mim, no top 5 dos clubes. É uma menção honrosa, é uma menção que diz que o Petro tem um bom trabalho, o Alexandre Santos deixou um bom legado, mas ainda assim o Petro não vai para este ano para realmente almejar o troféu do melhor clube da África. Até que ponto é que esta indicação pode, de facto, ajudar a manter o nível de futebol que se pratica em Angola? Acredito que sim, acredito que vai dar uma outra perspectiva para jogadores que estão à espera de serem chamados por outros países, mas que não aceitam representar a seleção, também para jogadores que estão um pouco afastados, poderem regressar e darem o seu contributo. A verdade é que o grupo está a trabalhar bem. E acredito que este regresso debaixo da seleção, depois de 3 anos afastados, também mostra que os jogadores podem sempre ter espaço. Acredito que tem muito talento angolano ainda espalhado pelo mundo que pode realmente auxiliar a nossa seleção a evoluir e pode dar um outro rosto. E eu digo sempre, Fernanda, é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, sobre boas notícias, do que sobre derrotas e maus resultados. Então acredito que esta nomeação mostra a este grupo todo que esta alegria que eles levam a cada jogo, a cada entrada do túnel, uma imagem que já virou marca em África. Esta é a primeira vez que temos uma indicação dessa natureza, não? É a primeira e, sobretudo, tripla. É a primeira que temos uma seleção angolana no top 10 e é a primeira vez que temos 3 indicações numa só edição. Então, acredito que esta alegria, a primeira imagem que levou a seleção quando foi para o CAN da Côte d'Ivoire a entrar com aquela música, com aquele ambiente, aquela ginga, aquele kuduro africano, conseguiu transbordar para os resultados. E acredito que com esta imagem, com esta dança, com esta alegria, com este culminar, com esta junção do povo público com a seleção, nada é impossível. Temos que acreditar e trabalhar. Como disse no início, tem dado muitas alegrias ao povo angolano. E o futebol é festa, como dizem os brasileiros. E quando a festa está misturada, tudo corre bem. Érico, vamos então torcer para que, de facto, essas indicações venham, Angola seja, de facto, premiada nestas indicações. Não, claro, primeiro, passo a passo, garantir que consigamos ter os 2 resultados positivos nas últimas 2 jornadas que faltam. Se Angola vencer os 2 jogos, irá terminar pela primeira vez na história do futebol, estamos a falar de mais de 100 anos, Fernanda, com uma seleção com mais vitórias no ano civil, será algo histórico, e depois disso acontecer, acredito que sim, Pedro Gonçalves terá grandes possibilidades de ser o melhor treinador em África. Érico, é sempre um gosto ter-te no telejornal. Prazer é todo meu, Fernanda. Até amanhã, bom fim de semana. Obrigado. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás lançou hoje a consulta pública da proposta de estratégia dos biocombustíveis. O objetivo é fortalecer os objetivos do Governo na erradicação de gases de efeito estufa. Durante a apresentação da proposta para a consulta pública sobre biocombustíveis, foram discutidas as oportunidades dos biocombustíveis, desafios e requisitos para atrair investidores no setor energético e a visão futura para o país. O ministro Diamantino Azevedo adianta que o presente documento é mais um passo que o país dá visando cortar a emissão de gases de efeito estufa à natureza. Esta consulta pública afigura-se crucial para se conseguir o alinhamento necessário de todas as partes interessadas e delinear um caminho que permita a diversificação da nossa matriz energética e a promoção do desenvolvimento sustentável do país. As energias renováveis apresentam uma oportunidade para mitigar parcialmente os efeitos nocivos das emissões dos gases de efeito estufa por via da sua inclusão na matriz energética nacional e mundial. Foram ainda descritos os principais objetivos a alcançar com esta consulta pública. Contribuir para a transição energética em alinhamento com as melhores práticas globais, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a melhoria da qualidade do ar. Promover a produção e utilização de biocombustíveis, visando a redução da dependência de combustíveis fósseis e o incentivo do uso de energias renováveis. Fomentar a economia circular, tendo em conta que a produção de biocombustíveis permite minimizar a geração de resíduos, promovendo a sua reutilização,
redução da pegada de carbono, diversificação das matérias-primas e o desenvolvimento rural. Durante o evento, os convidados apresentaram uma série de propostas para que o programa feito pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás tenha um maior impacto. Porque, de certa forma, só com esta estabilidade regulatória é que poderemos, então, fazer com que haja atração de investimento. O desenvolvimento da infraestrutura, é verdade, sim, a logística, temos de investir idealmente nas centrais de produção, mas não nos possamos esquecer principalmente também daquilo que são as redes dos transportes. Entre as ações prioritárias deste projeto estão a criação de mecanismos e políticas públicas de uso de biocombustíveis no mercado nacional, a definição de zonas agroecológicas e o incentivo à pesquisa e o desenvolvimento, adiantando ainda a criação de mais postos de trabalho. A Marinha de Guerra de Angola e a congênere portuguesa realizaram hoje, na orla do Bengo, uma demonstração conjunta de abordagem de patrulha com apoio de drones americanos a bordo do navio Viana do Castelo, no âmbito da iniciativa Mar Aberto, que deverá passar por vários países africanos. Ainda em terra, almirantes contra almirantes e demais oficiais superiores e subalternos das Marinhas de Guerra angolana e portuguesa, bem como jornalistas, eram equipados com material de segurança antes mesmo de se fazerem ao mar. Depois de percorridas pouco mais de 2 milhas náuticas, lá estava o navio Patrulha Viana do Castelo, uma embarcação da Marinha Portuguesa, com 83 metros de comprimento e mais de 12 de largura, e uma capacidade para 60 tripulantes. Toda a equipa a bordo teve início o exercício com destacamento de fuzileiros das duas marinhas, numa abordagem tática contra elementos indesejados, num campo fictício que, depois de mobilizados, houve a necessidade de vistoria ao navio, um processo que contou com o apoio aéreo de drones Puma, avaliados em $200 mil cada. A grande vantagem é que não temos o elemento humano exposto a qualquer perigo que exista para a aeronave, nós conseguimos estar a operar. Estas aeronaves em particular dão-nos uma autonomia de cerca de 3 horas de voo e um alcance até 20 km, sendo que pode ser extensível com uma antena até aos 40 km. O navio, que já integrou uma força da NATO, neste momento destaca-se na iniciativa Mar Aberto, que faz um périplo por vários países africanos, com um contingente composto por mais de 60 efetivos, desde os quais cadetes da Marinha de Guerra angolana. Neste momento está a fazer a iniciativa Mar Aberto, começou no dia 11 de agosto e vai durar até ao dia... no dia 21 de agosto e vai durar até ao dia 11 de dezembro, portanto cerca de 4 meses. Portanto é uma iniciativa Mar Aberto que faz um périplo por vários países do continente africano, entre os quais 5 países de língua oficial portuguesa. O comandante da Marinha de Guerra angolana sublinhou a importância deste exercício conjunto, sobretudo pela componente da fiscalização marítima, com recurso aos drones, tendo em conta o programa de modernização deste ramo das Forças Armadas angolanas e a salvaguarda dos objetivos estratégicos nacionais em mar. Nós conhecemos que está-se a aprofundar a questão da revitalização do corredor do Lobito, que demandará muitos navios, não só para cargas para a República de Angola, mas para os países encravados. O porto de Luanda está crescendo, o porto do Soio também entrará em atividade. Então, o mar deve ser seguro para ser utilizado em segurança. Então, as patrulhas marítimas, a fiscalização dos navios, o emprego de fuzileiros é imperativo. Depois do Bengo, o navio Patrulha Viana do Castelo deverá-se fazer à orla da província de Bengala com o mesmo objetivo, realizar um exercício de abordagem com apoio de drones com tecnologia americana no âmbito da iniciativa Mar Aberto e no quadro da cooperação entre a Marinha angolana e a Marinha portuguesa. As imagens são de Alberto Sampaio e a reportagem a bordo do navio Viana do Castelo é do Judice Samando. O INE garante que a recolha de dados já está acima dos 60% em algumas províncias e reitera a necessidade da população continuar a receber os agentes censitários. O processo censitário foi alargado por formas a permitir que todos sejam contados, uma vez que, na fase de arranque, terão sido registradas algumas dificuldades técnico-operacionais, o que obrigou as partes envolvidas na condução do processo a entrar em consenso sobre a situação contratual.
houve naturalmente necessidade de uma adenda de contrato na base de um consenso entre as partes. Portanto, queremos aqui agradecer os nossos recenseadores pela compreensão e cooperação, apelando aqui às famílias que continuem a colaborar e a receberem os nossos bravos guerreiros. Com o alargamento do prazo, os recursos para os agentes censitários têm sido pontualmente disponibilizados. Depois da recolha de dados, seguir-se-ão outras fases com períodos legalmente estabelecidos. Com a finalização da recolha, nós temos até 4 meses para apresentarmos os resultados preliminares e até 18 meses para os primeiros resultados definitivos, ao que se seguirão outros relatórios temáticos. Em algumas províncias, o processo já atingiu acima dos 60% e informa o Instituto Nacional de Estatística. Podemos mesmo afirmar que estamos, por exemplo, não é, para algumas províncias, não é, com percentagens de cobertura acima dos 60%. Seguimos para mais um intervalo, o último deste jornal. Regressamos com o resto da atualidade informativa. Em breve, Angola terá médicos de família. O processo de formação destes profissionais já está em curso e conta com o apoio do governo cubano. Por outro lado, os dois países já trabalham na criação de condições para que o transplante de medula seja também em breve uma realidade no nosso país. Mais do que criar condições no setor da saúde, Angola quer ter quadros capazes de dar resposta às necessidades da população que todos os dias procura pelos serviços de saúde. E quando assim acontece, o Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonar tem sido uma das unidades a recorrer. Aqui estão criadas as condições técnicas de acomodação e humanas para que se preste serviços de saúde com qualidade e humanização. O ministro da Saúde Pública de Cuba foi ao encontro dos profissionais desta unidade sanitária. Conversou com a direção do hospital, incentivou as equipas cubanas, viu e ouviu explicações de como funcionam os equipamentos tecnológicos aqui instalados. Continuamos a trabalhar com Cuba e temos cerca de 1.200 profissionais em várias áreas, várias especialidades, e que não só asseguram assistência, mas também dão um contributo imenso na prevenção da doença e também na reabilitação, investigação científica y sobre todo na formación de cuadros. Junto a los profesionales angolanos, de profesionales cubanos que han venido también, como lo ha hecho la historia, a dar su aporte por la salud y la vida del pueblo angolano. Hoy en Angola tenemos 1.243 colaboradores en diferentes instituciones y aquí vimos también la presencia de nuestros colegas. Sin lugar a dudas, es una inversión muy importante para el desarrollo y la atención del pueblo angolano, a lo cual nos da mucha satisfacción y muestra también toda la intención de la dirección del país, del Ministerio de Salud, de seguir defendiendo la vida del pueblo angolano. Os dois países aumentaram os projetos que vão dinamizar o setor da saúde. Tudo na formação de quadros. Nós abraçamos um projeto ambicioso de formação especializada dos nossos profissionais a partir dos municípios
e os nossos companheiros cubanos estão nos municípios a dar formação de medicina familiar e noutras áreas para, de facto, num futuro próximo, termos verdadeiras equipas de saúde que não passam só por médicos. Outra novidade é a criação de condições no Instituto Hematológico Pediátrico Doutora Vitória do Espírito Santo. Transplante de medula, em que a equipa cubana terá um papel muito importante na preparação das condições precedentes para, de facto, iniciarmos os transplantes com toda a segurança. O ministro da Saúde Pública de Cuba foi ver de perto as condições técnicas, tecnológicas e humanas do complexo hospitalar de doenças cardiopulmonar e também a do Instituto Hematológico Pediátrico Doutora Vitória do Espírito Santo. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola e depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, tomou as seguintes decisões. É exonerado o Comissário de Migração, João António da Costa Dias, do cargo de Diretor-Geral do Serviço de Migração e Estrangeiros. É exonerado José Coimbra Batista Júnior, do cargo de Chefe Adjunto de Serviço de Informação e Segurança do Estado. É exonerado o Comissário-Chefe de Investigação Criminal, António Paulo Benge, do cargo de Diretor-Geral do Serviço de Investigação Criminal. É exonerado o Comissário de Investigação Criminal, Fernando Manuel Bambi Reciado, do cargo de Diretor-Geral Adjunto do Serviço de Investigação Criminal. É exonerado Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva, do cargo de Diretor do Corpo Especial de Segurança para Minerais Estratégicos. O Presidente da República, nos mesmos termos constitucionais e também depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional, decretou o seguinte: é nomeado Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva para o cargo de Diretor-Geral do Serviço de Investigação Criminal. É também nomeado José Coimbra Batista Júnior para o cargo de Diretor-Geral do Serviço de Migração e Estrangeiros. A nota de imprensa do Palácio Presidencial tem a data de hoje. Angola apresentou a sua estratégia nacional que prevê a melhoria da qualidade de vida das populações, incluindo as políticas de combate à corrupção, tráfico de seres humanos e crime organizado durante o quinquênio 2023-2027. O plano estratégico foi apresentado pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. O Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, pretende que os profissionais da comunicação agreguem competências sobre linguagem técnica, elaboração e gestão de comunicação em tempo de crise. O Instituto de Defesa Nacional espera que os formandos, a quem forem entregues certificados de participação e os conteúdos das preleções ministradas, tenham, a partir daqui, uma melhor percepção dos desafios expectáveis em situações de crise e que estejam dotados de conhecimentos necessários para superá-las do ponto de vista comunicacional. Este curso nos proporcionou não apenas conhecimento técnico e estratégico, mas também uma visão ampla do papel fundamental que a comunicação desempenha neste cenário. O segundo curso de Defesa e Segurança Nacional permitiu igualmente que os profissionais de comunicação adquirissem conhecimentos sobre linguagem técnica no tratamento de matérias e conhecessem o funcionamento dos órgãos de defesa e segurança nacional. Continua a caça ao voto entre os candidatos ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA. Nesta sexta-feira, o candidato Justino Capapinha desdobrou-se no distrito urbano do Quicolo, onde apresentou as suas linhas de força aos militantes e delegados ao Congresso da JMPLA. Uma caminhada ao encontro dos militantes do distrito urbano do Quicolo. Recepção que mostrava bem a ansiedade de todos em ouvir as linhas de força do candidato Justino Capapinha ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA. No domínio da vida interna, nós temos um eixo que assegura
o crescimento quantitativo e qualitativo da nossa organização. O que é que isso quer dizer? Promover campanhas de crescimento para que na JMPLA tenha cada vez mais jovens aos vários níveis. Mas não é só colocar os jovens, temos que escolher os melhores jovens, aqueles que na comunidade, no bairro, todos os dias dão provas de que são jovens capacitados, técnica e profissionalmente, jovens mobilizadores de facto, assim como os jovens que eu encontrei quando cheguei aqui no Kikolo. Espera-se por um primeiro secretário nacional, mas Justino disse que, afinal, todos podem ser primeiros secretários nacionais. E explicou a sua tese. Eu só serei primeiro secretário nacional se cada um de vocês se sentirem pequenos primeiros secretários nacionais. O trabalho... Obrigado. O trabalho deve ser feito por cada um de nós. E não vale a pena pensar que não, o chefe está lá, ele vai resolver, ele vai chegar lá. Não. O trabalho deve ser feito a todos os níveis. A base é o alicerce de toda a estrutura da JMPLA. O candidato mostrou que conhece bem as bases e os desafios da juventude. Por isso, reforçou que quer uma JMPLA unida e que trabalha com todas as forças vivas da sociedade em prol da juventude. A máquina está afinada e Justino Capapinha deverá continuar a sua jornada para convencer os vários delegados ao Congresso da JMPLA. Votem em mim, votem no camarada Justino Capapinha, mas lembrem-se, não estão a votar única e exclusivamente no camarada Justino Capapinha. Estão a votar no reforço da base, na consolidação das estruturas intermédias e no bom funcionamento da estrutura superior para que a JMPLA continue a ser a organização líder do movimento associativo juvenil. Recordar que o Congresso, que deverá eleger o substituto de Crispiniano dos Santos na liderança do braço juvenil do MPLA, acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro. Em Lisboa, a última noite foi relativamente mais calma. Ainda assim, registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa. Ontem, em Santo António dos Cavaleiros, no distrito de Loures, um motorista de autocarro foi ferido com gravidade. Os protestos violentos começaram segunda-feira, depois da morte de um homem durante uma abordagem policial no bairro Zambujal, na Amadora. O governo e políticos continuam a fazer apelos à calma à população. A noite foi de novo iluminada pelas chamas. Este era o último autocarro a passar no bairro de Santo António dos Cavaleiros, em Loures. A Carris Metropolitana confirmou à estação da RTP que foi o motorista do autocarro que ficou ferido com gravidade. Foi transportado pelo INEM para o Hospital de Santa Maria e a RTP sabe que as queimaduras graves obrigaram a passar pela unidade de cuidados intensivos. Agora está internado na unidade de queimados, ainda em avaliação, mas ao que tudo indica, não corre risco de vida. Acredito que foi muito premeditado, eles começaram a tirar combustível e logo a sair do autocarro eles atiraram fogo e começou a apanhar fogo muito rápido, porque a minha irmã relatou que quando ela saiu na janela, o motorista já estava do lado de fora gritando e estava com muito fogo. O autocarro ardeu totalmente e 3 viaturas que estavam estacionadas também. O incidente ocorreu perto da 1h30 da manhã e pôs o bairro em alvoroço. Algumas pessoas em volta gritando, o pessoal do prédio também já começou a descer, a pedir socorro e a ligar logo para o corpo de bombeiro e para a polícia. Eu percebi-me de muita claridade, foi ali para aquele lado, que a minha janela dá para aquele lado, e vejo pessoas assim, tudo a fugir, pessoas que até deviam estar a tirar os carros, não é? E outras a pé, a fugirem e a gritarem, estão a autocarro a arder e estão ali carros a explodir. Pelo tempo que eu vivo aqui, eu nunca vi nada igual a isso. É bem pacífico, nunca vi um tipo de problema. Já esta manhã eram bem visíveis as consequências das chamas. Para além dos carros totalmente ardidos, foi possível ver danos nas persianas dos prédios em frente. Pela terceira noite consecutiva, registaram-se tumultos por toda a área metropolitana de Lisboa. A PSP registou 45 ocorrências, deteve 13 suspeitos.
Nos Estados Unidos da América, a 11 dias das eleições, Donald Trump e Kamala Harris discursam hoje no Texas, estado solidamente republicano e que não deverá oferecer surpresas no destino dos seus 40 delegados. Isso numa altura em que mais de 26 milhões de eleitores já votaram de forma antecipada. E a televisão pública de Angola, como sempre, está a preparar uma emissão especial para acompanhar esta noite eleitoral nos Estados Unidos. Dia 5 de novembro, os americanos vão às urnas para escolher entre Kamala ou Trump. Quem será o próximo inquilino da Casa Branca? A partir das 17h30, David Tumudo e os seus convidados trazem-lhe o antes e o depois do voto, numa emissão especial com análises, comentários, reportagens, sondagens à boca das urnas e apontamentos em direto com a correspondente da TPA nos Estados Unidos da América, Ariana Veraz. Já no cair da noite, Dorivaldo Aleixo continua a saga e traz as primeiras projeções de uma das mais renhidas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Da meia-noite às 3 da manhã, Ivan Falcão comanda a emissão. Das 3 às 6 da manhã, no plantão Bento Oitavo. Já no dia 6 de novembro, o Hora 10 especial com o Paulo e Mónica e David Tumudo. Contam-lhe tudo ao detalhe. TPA Notícias. Informação de primeira. O impacto sobre a inclusão de mulheres em todas as esferas da sociedade é já uma evidência, embora seja ainda necessário continuar essa luta, limitada por várias barreiras. Esta foi a conclusão apresentada esta sexta-feira na palestra dirigida aos trabalhadores da televisão pública de Angola, no quadro dos 49 anos da nossa estação. Apesar do número reduzido na sala, eram eles os que mais intervinham para questões sobre a representatividade, desigualdade, direitos, assistência familiar e liderança feminina. O tema foi sobre a igualdade de género e o impacto na inclusão das mulheres. Os dados foram expressivos, mas ainda assim há quem considere reduzido. Cá em Angola ainda são muito elevados a favor dos homens e pouco para as mulheres. Gostaria de ver um maior equilíbrio. Equilíbrio que pode estar... Está na divulgação, a informação precisa sair. Mas o que precisa de sair, segundo Júlia Ornelas, são algumas barreiras que a profissional, com décadas de um longo percurso e uma vasta experiência e com voz autorizada na representatividade feminina, defende e desafia no seio de muitas que diariamente ainda enfrentam. O medo vem exatamente da falta de informação, não é? Eu vou queixar. O que vai acontecer comigo caso a pessoa não seja sancionada? Como é que devemos agir também quando isso acontece, onde a gente pode informar? Mas as mulheres devem fazer por participar quando há atividades, quando há palestras, ir lá, tomar conhecimento, saber, mas o que é que está-se a fazer? É continuarmos a divulgar esse trabalho, a continuar a divulgar as legislações, aproveitar as associações que já existem. Angola continua a marcar passos certos e seguros no que toca à representatividade feminina em cargos de liderança e ações de impacto na sociedade. Trazer ao conhecimento estas e outras no anonimato, assim como garantir maior conhecimento sobre os direitos no género, é dos propósitos do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Género, que apela a maior visibilidade. Nosso objetivo é incentivar as mulheres para que abracem uma carreira profissional boa e que elas tenham sempre aquele cuidado de não ficarem só no mesmo local, mas também trabalharem no sentido de ascenderem as suas carreiras profissionais. Sobretudo as mulheres que exerçam a profissão de jornalistas, elas devem exercer da melhor forma o seu papel no sentido de fazer com que sirvam, portanto, de alerta para que as outras mulheres transmitam uma mensagem positiva. Vão saber que está a ser divulgado
sobre a violência doméstica, porque muitas mulheres sofrem caladas. Conseguimos ser mãe, conseguimos ser esposas, conseguimos ser boas profissionais enquanto estivermos nos nossos locais de trabalho, conseguimos ser boas mamães cristãs. Ainda assim, o impacto sobre a inclusão de mulheres em todas as esferas da sociedade, a nível mundial, regional e nacional, é evidente, embora ainda seja necessário continuar essa luta para que a igualdade seja real e efetiva. Agora sim, vamos conhecer a estratégia nacional que prevê a melhoria da qualidade de vida das populações, que Angola apresentou na 8ª primeira sessão ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos em Banjul, na Gâmbia. No 8º dia de trabalho da 81ª sessão ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Angola apresentou o relatório de direitos humanos que na sua elaboração contou com a participação de mais de 150 cidadãos. A diversificação da economia e o empoderamento das famílias constam das prioridades do Executivo angolano como alternativa de respostas às necessidades das populações. Apesar das inúmeras dificuldades que o país enfrenta ao longo dos tempos, o Estado angolano nunca abdicou das suas responsabilidades e o cumprimento das suas obrigações e tem adotado e executado medidas de políticas e legislativas de impacto relevante para elevar o nível de vida dos angolanos, como detalhado nos relatórios que aqui apresentamos. Podemos destacar as seguintes: a aprovação e implementação da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos e o seu plano de ação, desde a sua aprovação em abril de 2020, já foram implementadas mais de 80% das suas ações previstas com fundos do Orçamento Geral do Estado e de parceiros estratégicos. O combate à corrupção e ao crime organizado, bem como o ensino geral às crianças e jovens, foram igualmente destacados no encontro. Plano de Ação Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos e o Mecanismo Nacional de Referência e os Sistemas Operacionais Padronizados. Angola permanece comprometida com a cooperação contínua com os procedimentos especiais da Comissão e do Conselho de Direitos Humanos, participando nas sessões ordinárias e assegurando uma resposta positiva às visitas de relatores. Nos últimos anos, recebemos 3 visitas de relatores das Nações Unidas e uma da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Garantir o pleno direito à educação, com foco na construção de escolas para os alunos terem acesso e com realce para as raparigas, o recrutamento de professores, sua capacitação e salvaguardando as condições de trabalho nas escolas. Trata-se da 81ª sessão ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, onde os países apresentam relatórios sobre a implementação do Protocolo de Maputo da Convenção da União Africana sobre a proteção e assistência às pessoas deslocadas internamente em África, de acordo à Convenção de Kampala. Institucionalização de 18 comitês provinciais de direitos humanos, 164 comitês municipais, 110 de nível de comunas e 8 núcleos escolares. O evento, que decorre em Banjul, capital da Gâmbia, termina no dia 6 de novembro do corrente ano. E este é o assunto que hoje fecha o telejornal, e porque hoje é sexta-feira vem aí a seguir a Armanda Jorge e o seu painel de comentadoras para análise dos principais factos da semana. Da minha parte é tudo. O retrato da atualidade informativa passa por aqui todos os dias, à hora de sempre. Boa noite, bom fim de semana.